E aí, Caio, rapidinho, só pra não deixar passar, né? Infelizmente, nesse campeonato, fim de semana do Campeonato Paulista foi terrível também em declarações, né? Sim. Gustavo Marques, jogador da Red Bull Bragantino, foi... Cara, eu queria entender o que aconteceu nessa semana. Sabe por que ele voltou atrás? A mulher dele ligou, A mulher dele ligou. Mas o Gustavo Marques, pra quem não sabe, né? O Gustavo Marques deu uma declaração completamente machista e misógina após o jogo, dizendo que... eu não lembro o nome da árbitra. Daiane Muniz. Ele falando que, não, bota um jogo grande desse jeito e bota uma mulher pra apitar. Meu amigo, que imbecilidade. Total, cara, eu não sei o que rolou essa semana que liberaram a imbecilidade no futebol. Aí tem gente que diz assim, não, mas ele não pode criticar a árbitra. A situação não é essa. Ele pode. Mas ele falaria a mesma coisa se fosse um árbitro homem? Não, o negócio é que ele diz assim, não pode colocar uma mulher. Não, rapaz, pega o nome da árbitra, né, Daiane, você não quer pode colocar a Daiane. Pronto. Aí você diz assim, olha, essa árbitra Daiane, ela é fraca, incompetente, nos roubou. Aí você fala, aí beleza, você tá centralizando a crítica numa pessoa, numa profissional que está ali também para receber críticas. Aí estaria tudo normal. O negócio é que ele diz assim, ele engloba tudo. É a mulher. Não, isso que é o machismo. E o pior porque quando é com homem, ninguém diz assim, não coloque um homem na arbitragem porque, sei lá, Marcelo de Lima Henrique errou. E o pior é a justificativa. Não, me desculpa, assim, com toda respeito. Eu tenho mulher, eu tenho mãe. Pô, parece aquela, não, como é que eu sou machista? Eu tenho até uma mãe que é mulher. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Se fosse absurdo. Um homem, né? E depois ele volta, pede desculpa, porque a mulher dele ligou pra ele xingando ele, a mãe dele ligou xingando pra ele também, mas o Red Bull Bragantino, inclusive, tá estudando a punição pra ele, porque merece. E a federação Falas também. como essas têm que ser punidas. Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai... Gostou? A mulher liga dando a bronca, meu amigo. Ano passado foi o treinador do Corinthians que fez isso, né? Foi o Ramon Dias. Ramon Dias, lá no comecinho da temporada passada. Fez isso também. E, infelizmente, ontem, para os bobões aí, os bestas falarem que o Vinícius provoca, não sei o quê, e o caso de racismo, o Hugo Souza sofreu com racismo ontem também, porque alguns torcedores da Portuguesa subiram no alambrado para gritar que o Hugo tinha que cortar o cabelo, que era piolento, que tinha que consertar os dentes, não sei o quê. E o que mais me irrita é que tinham 2 policiais do lado e não fizeram absolutamente nada. Quem foi repreender os 2 foram outro torcedor da Portuguesa. Então aconteceu aí caso de machismo e infelizmente mais um caso de racismo no futebol brasileiro, porque é racismo também, tá? Sim, se você fica criticando a pessoa pela aparência e a gente sabe que é um contexto histórico, não, tem que cortar esse cabelo, porque o cabelo do preto é ruim. Então é caso de racismo também. E só para não deixar passar também, na Inglaterra aconteceram 6 casos de racismo nesse fim de semana. Ninguém provocou durante o jogo. Então não é provocação, é racismo, pronto. Então a gente segue aí, tomara que as providências sejam tomadas. E quem assim, às vezes, geralmente é o branco, né? Que sempre trata como uma situação, porque não sente na pele. Quer sentir um pouquinho do que o que acontece, que também é considerado racismo na lei brasileira, o preconceito contra nordestino. Xenofobia. A xenofobia. Uhum. Quando você vai para outro estado e diz assim, não vamos contratar esse nordestino não, porque nordestino é preguiçoso. Acontece muito com o baiano, né? Sim. Uhum. Alguém olha assim para você, o cara é mais bonitão, é daqui, diz assim, pô, nem tem cara de nordestino. Tipo assim, isso já é ruim, mas potencialize a gravidade disso, que é exatamente o preconceito. Agora, Caio, por cor de pele, né? Agora, Caio, assim como a Conmebol, né, a FIFA não tem coragem de tomar atitude. Não adianta mais dizer, não, porque na Argentina não é crime, na Europa não é crime. Cara, não precisa ser crime, não. Toma as medidas protetivas e punitivas na área esportiva. Perfeito. E acabou. Se for o caso, elimina o cara do futebol. Dá uma suspensão de um ano inteiro. Mas é caso e mais caso, e a FIFA calada está e calado fica. Não acontece nada. No caso da Conmebol, sempre coloca uma frase no início de cada jogo. Basta racismo. Não ao racismo. Aí para ela já basta. Já basta. E nada de punição. Mas só atualizando, o babacão lá foi punido, viu? Do Benfica. Não vai jogar não contra o Real Madrid. É um jogo de suspensão, né? Preventivamente. Eu acho que isso não é punição, não. Não, deveria ser muito maior. Falando aqui ainda sobre estaduais Campeonato Mineiro, semifinais, primeiros jogos, Pouso Alegre perdeu para o Cruzeiro 2-1. O Atlético de Minas empatou com o América 1-1. Aqui deve dar Cruzeiro e Atlético, né? E pelo Campeonato Gaúcho, final definida, adivinha? Grêmio e Internacional. Nada. Não é só por aqui também que é o manjadinho, O Grêmio quase que não passa. O Juventude foi eliminado invicto. Pois é, mano, perdendo de baixo, né? Feito pra cara dele. Aí tá aí, ó.
Vamos entrar naquela discussão de novo? Uau. Como é que a Invictus perdeu nos pênaltis? É invicto. Não perdeu nos pênaltis. O resultado é dos 90. Não, mas os pênaltis não servem para o quê? Desempatar. O que é desempatar? Se desempatou, então como é que Perdeu. Não é verdade? Enfim. Você tá certo. A sua lógica está correta. É a polêmica Vazia. 12h40, a gente volta a falar sobre o Ceará Sporting Clube, o Vozão. Quem é que fala agora? É o Melk que fala com a gente? Vamos no pique, né? Porque a gente acabou se estendendo muito, mas vamos escutar o Melk falando, né? Sobre algumas curtinhas, né? Do que aconteceu por ontem, a gente escuta o Melk agora. Sobre ver o meu pai ali chorando, me falaram ali no intervalo, eu me emocionei muito, né? Porque só Deus e a minha família sabem quanto eu passei para chegar aqui. E é isso, agora vamos focar no jogo da Copa do Brasil. E é isso. O professor Moza, né, ele sempre fala comigo, me motiva, diz que me dá confiança, né? E sobre o gol, eu falei com o árbitro, né, que falei dar o gol para mim, porque eu ainda já tinha feito outro ali. E é mais brincadeiras à parte, né? O que importa é a vitória da equipe e é isso. Eu gosto, né? É uma posição que eu já jogava no Sub-17, já joguei muito de ponta. Até primeiro volante eu já até joguei e não tenho problema nenhum, não. Faço muito bem. Tá aí, o moleque tá preparado pra jogar qualquer posição. Pedido de amigo, mano. Pô, dá esse golzinho pra mim aí. Mas de fato foi uma maldade. Maldade, né? sacanagem. E foi um desvio assim. Não mudou a trajetória da bola. Se bate, muda totalmente a trajetória, beleza. Mas só resvalou. Triscou. Só triscou. Achei Triscou. sacanagem foi. Mas tá aí, o Melk não tem oficialmente no primeiro gol dele com a camisa do E outro gol, detalhe também, para aquela polêmica de critério. O danado é o critério da arbitragem. Vamos lá, ontem teve o pênalti. Eu achei muito pênalti. Eu também achei. Vamos lá. Eu não considero um absurdo marcar, não. Mas a questão é o critério. O que era que o Marcelo de Lima Henrique tinha falado naquele jogo em que não foi dado o pênalti, né? Pro Fortaleza. Foi que o braço estava sendo baixado, estava descendo e, inclusive, o braço estava abaixo da linha do ombro. Igualzinho ontem, cara. E ontem foi dado o pênalti. E aí? Qual é o Cada árbitro tem seu Entendeu? critério, assim, é incrível, né, cara? É a tal da no caso, só interpretação. pra esclarecer também, pro professor, não, mas o Caio tá chorando porque precisa. Não, o pênalti do Zanuncial seria pro Fortaleza. Não, eu também, assim, até porque naquele eu vi uma falta antes. Mas eu tô dizendo, em relação especificamente sobre o gesto do braço, qual é o critério que vale? Um árbitro diz uma coisa, o outro decide outra. Sabe, o danado do futebol é exatamente essa tal da interpretação. E assim, sabe, Caio, o pessoal diz assim, o problema da arbitragem brasileira é porque não tem profissionalização, etc e tal. Profissionalizar a arbitragem não vai resolver esse tipo de problema. Realmente. Não vai de maneira nenhuma. O que pode acontecer é que se estabelecer os critérios, o VAR corrigir esses casos. E aí tem que fazer uma abertura de lance em que o VAR pode atuar, para que os critérios sejam iguais para todos. Porque enquanto ficar no nível pessoal, cada um de nós teremos uma opinião. E assim o árbitro também terá. E aí, Caio, rapidinho, né? O público da partida, como eu tinha falado, 4.982 pessoas. E a renda líquida deu até prejuízo pro Ceará, né? Foi negativo de 39 mil, então não bateu os 5 mil e ainda teve o prejuízo. Também a gente já tinha falado, né? Tinha um ingresso no setor social, R$180. Aí é pedir pro povo não ir, né? O time já... Não dá, não. Era pra ter colocado 10 contos. Não vai ter prejuízo mesmo? Pois é. R$10. Minimiza o prejuízo, né? E ainda você enche o estádio, pô. Pelo menos enche o estádio. Pelo menos... o time já inicia a preparação para enfrentar o Primavera, né? Porque o próximo jogo já é na quinta-feira. E o Sanches foi anunciado, finalmente. O lateral que chega para ajudar o jogador de 30 anos. Já estava no Noroeste, no Campeonato Paulista. Disputou as últimas 2 temporadas pelo Volta Redonda, inclusive jogando na Série B. Jogador revelado no Ceará. A gente já tinha trazido, né? Que já estava, inclusive, treinando por Gabo Sul. A gente já falou bastante do Sanches. Mas agora foi oficialmente apresentado. Então, o Ceará deve... Vamos ver como é que vai ser a movimentação do Ceará no mercado, né? Agora porque ainda precisa de um jogador pro ataque e a gente sabe, né? Precisa de centroavante, mas é isso.